Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e olha, eu tô a ponto de coringar. Como torcedor aqui do Atlético Mineiro, é difícil não tirar minha parcialidade e o foco deste vídeo para falar do Atlético. Mas, primeiro falando do Vasco, né, tipo assim, demitiu o Rafael Paiva, né? Vai com o auxiliar do auxiliar, e até esse cidadão é capaz de dar um nó tático no Milito, né? Eu não sei quem é o técnico do Vasco, desculpe minha ignorância, né? Eu não pesquisei antes do vídeo. É que eu tô com raiva demais pra fazer isso. Mas a verdade é que o Vasco jogou melhor, criou melhor as oportunidades, aproveitou a bagunça que é o Atlético Mineiro e venceu por 2-0, né? E o Vasco vai se garantindo na próxima Sul-Americana. Óbvio, não é o cenário dos sonhos, mas é algum começo, né? Tipo, eu não vejo, tipo assim, de uma maneira extremamente negativa pro Vasco, né? Tipo, vamos pra Sul-Americana. Você tem que pensar com um copo meio cheio, ainda mais na situação que o Vasco saiu na temporada passada. Esse ano se manteve na primeira divisão, sem precisar de drama, né? Sem ter que ficar o tempo todo lutando contra o Z4, né? O Vasco teve até boa margem pro Z4, quase garantido o tempo todo, né? E assim, né, é um time que tem boas peças, né? O problema é a idade, a intensidade física desses jogadores, né? Porque o Vegetti já é um cara com perto dos 37 anos, né? O Payet idem, né? Então, e eu não sei quanto de dinheiro o Vasco vai ter. Se o Pedrinho conseguir agilizar a SAF, né, e conseguir uma boa SAF de verdade pro Vasco, talvez esse cenário possa mudar. O elenco do Vasco hoje é interessante, tem suas virtudes, mas ele tem problemas que não foram solucionados. E infelizmente, né, todo o investimento feito no início do ano pelo Alexandre Gastos, né, foi perdido, né? Tipo, infelizmente mesmo, porque havia potencial para o Vasco ser mais competitivo nessa temporada, né? Tinha dinheiro, né, pelo menos é o que parecia, né, com a 777, né? Mas foi tudo gasto em jogador que você não conseguia entender, né? Não eram jovens demais, não eram veteranos demais, não eram habilidosos demais, só grande e medíocre, né? E assim, infelizmente pro Vasco é isso, né? É um time que fica ali no meio do caminho, mas para quem estava na temporada passada naquele sufoco todo, o meio do caminho ainda pode ser visto de uma maneira positiva. Agora, falando do Atlético, né? Que é o que o pessoal tá querendo ver aqui. Olha, eu fico pensando, você é defensor do Milito, por que você o defende? Eu quero entender o ponto de vista, né? Porque eu tenho dificuldade, né, de entender porque as pessoas gostam tanto do Milito. Porque se fosse o Filipão entregando isso, né? Assim, eu me lembro, e eu fiz parte desse movimento lá do Filipão, das críticas que eram feitas a ele, e o momento que o clube fez a melhor campanha, inclusive, do segundo turno, né? Teve aquela sequência enorme de jogos sem vencer, o cara continuou, e aí ele fez aí um finalzinho de campeonato legal, né? E ainda eu critiquei porque o Atlético não foi campeão brasileiro, não vencia os times de Z4. A fórmula do Filipão de jogar, aquela que se baseia na ligação direta, em um jogo que é extremamente objetivo e direto, ela era uma fórmula que assim não se encaixava tão bem no Atlético, porque faltava o cara de um passe mais longo, mas até ele conseguiu fazer um ajuste de colocar o Paulinho e o Hulk juntos de novo, né? Fez uma mudança ali, o time voltou a jogar bem, né? Pelo menos conseguiu algumas vitórias e conseguiu, por exemplo, um 3-0 no Flamengo, num contra-ataque funcionava. Ainda havia alguma coisa pra gente falar e falar, isso funciona. Quer dizer que o trabalho era ótimo? Não era. Levou 4-1 do Bahia, mas assim, eu não entendo por que o Milito tem um fã-clube tão grande, porque se com o Filipão, criticado do jeito que foi, o Atlético tinha chances matemáticas de título na última rodada, agora o Atlético tem chances matemáticas de rebaixamento na última rodada. Qual é a lógica? Qual é o fio assim, narrativo que você usa para criticar o cara que está em terceiro lugar no Brasileirão e o cidadão que está em 14º? Entende? O elenco desse ano é melhor. Eu acho que, para mim, o que mais me espanta é isso, porque o pessoal vai falando de elenco, o elenco desse ano é melhor que o do ano passado. Todo mundo que estava no ano passado tá aí este ano. Saiu o Pavon, saiu um jogador ou outro, mas assim, chegou Bernard, chegou o Júnior Alonso, estão jogando mal, porque são mal utilizados. O Júnior Alonso é um zagueiro, jogando uma linha de 3 que tem um volante e um lateral. E aí a gente tem, obviamente, o Bernard, que é um meio atacante, jogando num time que só sabe fazer chuveirinho. Que o objetivo é só ficar construindo pelo lado, porque quase nada é feito pelo meio do campo. E aí fica assim pensando, né? Teve reforço, teve Lianco, teve ali o Fausto Vera, que o Milito tanto quis, né? Mas assim,
fizeram várias contratações. Não dá para reclamar que o Atlético também contratou pouco, entende? Poderia ter contratado jogadores de mais destaque, evidentemente, né? Poderia ter ido atrás de um Thales Magno, seria legal, né? Muitos alvos realmente deixaram de ser contratados pela postura de austeridade. Isso a gente pode criticar, mas ainda assim, um alvo como um Scarpa, uma contratação como essa, tipo, é uma contratação excelente que um bom técnico saberia aproveitar. E a gente está vendo aí o Atlético Mineiro 13 jogos seguidos sem ganhar. É a pior sequência desde 1991. 1991! Não existia plano real em 1991. Ayrton Senna era vivo em 1991 e campeão mundial de Fórmula 1. Conseguiu o tri em 1991. Em 1991, sabe o que era muito engraçado? O Brasil era tricampeão mundial. Desse período até lá, ele ganhou duas Copas do Mundo. Por mais incrível que pareça, que a gente tá longe de ver o Brasil ser campeão mundial atualmente, mas, cara, assim, 1991, você tem que voltar em 1991 para achar uma sequência pior do que a do Atlético do Milito hoje. Nem o Atlético Mineiro do Rodrigo Santana de 2019, aquela aberração tática, teve sequência tão negativa quanto o Milito tem hoje. E se você olha aquele time do Atlético, o nível dos jogadores, um time que tinha o Rafael Oliveira de centroavante, entende? Um cara no fim de carreira, que estava mais dedicado a ser missionário, passou do que propriamente jogador. Cara, é ridículo, não tem qualidade o trabalho do Milito. E é curioso, é engraçado. O melhor momento do Milito no Atlético é o início do trabalho, as primeiras rodadas. Ele pega o time do Filipão, que jogava em linha de 4, e ele manteve aquilo por um tempo, e foi ali que funcionou melhor, porque o elenco do Atlético é bom para jogar em linha de 4. Jogar com 3 zagueiros precisa ter elenco preciso para isso. Precisa ter ala, precisa ter os zagueiros certos, porque senão não funciona. E sabe qual é o melhor exemplo disso? O Antônio Conte, o cara que popularizou os 3 zagueiros na Europa, de novo, né? O cara que deu voz de novo a esses técnicos, pelo que ele fez na Juventus, pelo que ele fez lá no Chelsea. Cara, o Antônio Conte, nessa temporada na Napoli, tá jogando em linha de 4. O Antônio Conte, um dos melhores técnicos de todos os tempos, um cara que tem como base a linha de 3 zagueiros. Ele olhou pro elenco dele e ele falou, olha, eu não dá pra jogar linha de 3 do jeito que eu quero, vou jogar linha de 4. O Antônio Conte, ele não teve essa teimosia. O Milito tem. Aí vem gente defender esse cara. Como defender esse Pardal? Leva pra casa o Pardal. Eu quero que esse Pardal vá embora, que ele voe pra longe. Porque não tem condição de aceitar um Atlético Mineiro com as peças que tem, que não são ruins. O Fortaleza é 5º lugar com um elenco bem inferior. Não tem condição de aceitar esse time em 14º lugar do Brasileirão, jogando um futebol pobre de time que luta para não cair. Porque é um negócio inacreditável. Fazer um time jogar tão mal desse jeito, com Hulk, com Scarpa, com os jogadores, tem que se esforçar. Sério, tem que ser um técnico muito ruim. O Milito é ruim. É ruim. Não tem palavra para descrever o quão ruim esse técnico é. Para falar que é o mérito dele da final e tudo isso. Gente, essas finais são um aborto do futebol. Essa é a verdade. O Atlético Mineiro ter chegado à final da Copa do Brasil e da Libertadores com esse futebol nojento é muito mérito dos jogadores. O pessoal critica o elenco que carregou esse time até lá. Porque o técnico em si é esse jumento que tá aí levando o nó tático do auxiliar do auxiliar. Porque o Rafael Paiva era o auxiliar que assumiu o comando, né, quando o Álvaro Pacheco foi demitido, e agora o Rafael Paiva foi demitido. Então o auxiliar do Vasco é um técnico mais competente que o Milito e deu um nó tático nele hoje. Então assim, se você defende o Milito, parabéns, sério, sim. Só que assim, não vai criticar tão o Filipão. Não vai criticar nenhum dos outros técnicos atrás, porque todos fizeram trabalhos melhores. O Filipão fez um trabalho melhor, o Kudê fez um trabalho melhor, o Turco Mohamed fez um trabalho melhor, o Cuca fez um trabalho melhor. Assim, você pode falar o que você quiser, mas se você quer defender o Milito, então vai ter que defender os outros também. Tem que ter linearidade, tem que ter consistência no argumento. Pra mim não faz sentido defender o Milito e criticar o Filipão. E assim, não é de uma pessoa que gosta do Filipão. Eu nunca entendi a contratação dele no Atlético, mas até ele fez um time competitivo nos pontos corridos. Até o Filipão, com quase 80 anos de idade, odiando estar no Atlético, até ele conseguiu fazer um trabalho melhor do que esse cara cheio de potencial. Então assim, eu realmente não entendo porque tem tanta gente defendendo um jumento desse. Só porque ganhou do Cruzeiro na final de estadual, é disso que o Atlético tem que ver, porque ganhou do estadual de 3-1, foi memorável. Sério,
As pessoas têm que se apegar em mais do que isso. Tem que lembrar, o Atlético foi humilhado com um jogador a mais na Libertadores e agora leva essa surra do Vasco que deveria ter sido maior, porque o Vasco mereceu fazer mais do que esses 2-0. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.